É, pessoal, temos novidades da DC. Saiu o primeiro trailer do jogo Batman Arkham Shadow. Pois é, galera, novo jogo da franquia Arkham. Só que também não vamos ficar assim tão empolgado, porque não é o jogo que você tá pensando. É um jogo VR do Batman. E esse é para ser um jogo cânone da franquia Arkham que se passa entre o Asylum e o Origins. Ou melhor, entre o Origins e o Asylum. Então, nesse vídeo, a gente vai comentar tudo sobre esse trailer, as novidades que tem para esse jogo do Batman Arkham Shadow, só que também a gente não vai ficar só nisso. Vamos também falar sobre a queda da Rocksteady, porque teve algumas notícias nessa semana que não são nada boas pra Rocksteady. Depois do Esquadrão Suicida, eu já tava esperando que as coisas não iam estar tão bem assim, né? Já era de se esperar. Será que algum dia a gente ainda vai ver a Rocksteady voltar à velha forma? Ou depois do Esquadrão Suicida acabou, já era melhor dissolver o estúdio? Vamos comentar tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele Arkham like, Arkham comentário, porque olha, vou ser bem sincero, apesar do Batman Arkham Shadow ser um jogo VR, eu consigo estar mais empolgado para esse negócio que eu sequer tenho esse MetaQuest, eu nunca vou ter, do que o próprio jogo do Esquadrão Suicida. Quer dizer, pelo menos é um jogo do Batman, né? Então já vamos dar uma olhada nesse trailer que foi divulgado na Summer Game Fest. Play! Vamos lá! MetaQuest! Um grande produto que eu jamais vou ter. Oculus Studios e tal, Warner DC. Os gangues estão tomando contas de Gotham. Monarch Theater, legal. Cenário... Arlequina ali? Ah, é sim. É antes dela virar Arlequina, então. Caça-ratos! Grande caça-ratos. Origem do espantalho também? Onde está o Rei Rato? Pois, vamos destruir o Batman. Legal isso, hein? Ah, uma cutscene, um CGI, né? Legal. O Rei Rato não vai parar até destruir Gotham. Pô, mas tá bem feito esses gráficos aí. Batman Arkham Shadow, outono de 2024, MetaQuest 3. Ah, acabou. Ok, só por curiosidade eu vou pesquisar aqui quanto custa o MetaQuest 3. 3.843! Ah! É um pouquinho caro para poder jogar o jogo do Batman apenas. E também teve outras novidades do jogo, além dessa parte do trailer. Isso porque confirmaram que o jogo se passa entre o Origins e o Asylum. Tem também essa informação de que o jogo, mesmo sendo VR, vai ter aquele combate da franquia Arkham, que é o Free Flow. E tipo, como assim? Como é que isso vai funcionar, cara? Você vai estar com o óculos ali, você vai estar em primeira pessoa, vai estar lá os capangas do caça-rato na tua frente. E aí você vai ficar dando aquelas acrobacia da franquia Arkham de um lado pro outro enquanto você luta em primeira pessoa? Olha, eu tô bem curioso pra ver como que isso vai funcionar, porque eu acho que é impossível. A não ser que o jogo seja em terceira pessoa, não seja em primeira pessoa. Aí talvez eu vá entender. Mas também, quem queria fazer um jogo em terceira pessoa utilizando o óculos de realidade virtual, né? Não faz sentido também. Tem que ser em primeira pessoa. Eu simplesmente não sei como isso vai funcionar sem que as pessoas fiquem nauseadas, tontas, né, ao jogar o game. Porque é tanta acrobacia do Batman, a não ser que eles realmente deem uma super maneirada no sistema de combate. Por exemplo, o Batman não fica pulando de um lado para o outro, mas você vai ter os mesmos comandos. O soco, o contra-ataque, a capa e o pulo. E a desenvolvedora do jogo depois divulgou algumas imagens oficiais do gameplay, que de fato vão ser em primeira pessoa, e os gráficos até que estão bem legais. Agora, o que eu não consigo entender é essa imagem do combate aqui. Nossa, pelo jeito vai ter uma sequência que você vai dar os golpes, e vejam lá atrás tem aquele ícone do contra-ataque, eles vão manter isso. E aí você vai ter, tipo, um pouco a identidade da franquia Arkham, com o contra-ataque, com os golpes, a capa, só que sem aquela coisa maluca, né, dinâmica do Batman pulando de um lado pro outro. O que eu tô curioso pra ver. Curioso pra ver no YouTube, né, porque esse é um daqueles jogos que eu com certeza não vou comprar, porque ele é totalmente inviável. Infelizmente, para quem tá fora dos Estados Unidos, né, MetaQuest, Oculus Rift, todos esses óculos aí, é só para aquelas pessoas muito entusiasmadas com a tecnologia. E eu não sou um desses casos, só que eu também acho que o jogo pode ser legal. E em defesa do jogo, eu já acho que esse jogo em realidade virtual já vale mais a pena do que aquele Arkham VR. Porque aquele Arkham VR tinha uma história e tal, se conectava, mas meio que
whatever aquela história. E aqui não, aqui a gente tá falando de um jogo que realmente vai ter uma história importante pra franquia Arkham. Tudo bem que é uma prequel, não sou muito fã das prequels, mas nessa altura do campeonato, depois do Esquadrão Suicida, eu só vejo como fazer prequel, né? Não tem muito como ir pra frente. A outra novidade que eles também confirmaram é que vai ter mapa predador e vai ter modo stealth. Aqui sim é uma coisa que talvez seja legal em realidade virtual. Ainda mais porque daí é você que vai entrar nos dutos de ventilação. É você que vai, ó, olhar pro lado no duto de ventilação, ver se tem um troféuzinho do charada lá pro outro lado, senão, ó, caminho principal. E esse negócio de ter mapa predador em realidade virtual é irado. Nem vem, isso é irado. Quase me faz ter vontade de querer comprar isso aqui, mas não vou comprar. Porque você ficaria em cima da gárgula e daí você mexe a cabeça e você, ó, aquele cara tá ali. Ok, isso é uma coisa que eu vejo funcionar. O combate, que aí eu acho que é uma parada um pouco difícil, né? E além disso, eles confirmaram, né, que esse Rat King, de fato, é o caça-ratos e que o jogo vai ter mesmo a origem do espantalho e de alguns outros personagens que tem por aí. Sem sombra de dúvidas, a parte que eu mais estou empolgado é essa da história. O trailer em si, com um gráfico muito bonito, você não pode levar em conta porque é aquele gráfico, né, de CGI, da cutscene animada. Provavelmente o jogo não vai ser desse nível, mas eu acho que tem até um certo alento na questão gráfica, porque para fazer uma coisa desse tipo envolve dinheiro. E para fazer gráfico de videogame você precisa ter dinheiro também. Então eu imagino que esse seja um jogo que tenha algum certo nível de dinheiro para poder ter o melhor gráfico possível. Até porque a gente está falando de um jogo VR, na qual a franquia Arkham possui gráficos realistas. Você precisa ter gráficos muito bons para esse tipo de jogo. A ideia é ser imersivo, você precisa ter grandes gráficos. Então eu já fico empolgado assim pela questão do nível da produção. O nível da produção do trailer de CGI ficou bem bom. A outra coisa é que eu achei que a voz do Batman estava legal. É óbvio que dificilmente alguém vai chegar no mesmo nível do Kevin Conroy, só que eu acho que tá boa a voz. Quem tá fazendo a voz do Batman é o Roger Craig Smith, que é o mesmo que fez o Batman lá no Arkham Origins, que na época ele também tinha feito um bom trabalho no Batman. E também tem esse uniforme do Batman que eu achei bem legal. Parece um uniforme pré-Arkham Asylum, que vocês sabem que o uniforme do Arkham Asylum é um dos melhores da franquia Arkham. A gente sabe que o Gordon e o Harvey Dent vão ser sequestrados. Importante também dizer que esse Harvey Dent ainda não é o Duas Caras. E aí você já fica na dúvida, né? Harvey Dent sendo sequestrado antes de virar Duas Caras. Será que a gente não vai ver também a origem do Duas Caras nesse jogo? E por fim tem uma última novidade do jogo, que foi a própria promessa da empresa. Porque eles estão dizendo que estão se inspirando no Batman Arkham Asylum, e não tanto no City e no Night. Ou seja, é para ser um jogo lembrando um Metroidvania. E aquela atmosfera do Arkham Asylum era a melhor de todas, né? Convenhamos. Explorar o Asilo Arkham, ver cada corredor, passar pelos esgotos, o jardim botânico do Asilo Arkham. Aquele jogo era muito imersivo. E por isso, até hoje, ele ainda é um excelente jogo. Eu acho muito positivo você querer se inspirar no Asilo Arkham para fazer esse jogo, porque depois do Asilo Arkham, a gente nunca mais teve um jogo como o Asilo Arkham. Teve também o Blackgate, mas também não é a mesma coisa. Por isso que eu acho que é uma direção muito boa para um jogo do Batman. Dito tudo isso, o grande ponto do jogo é que ele é VR, né? Nem todo mundo gosta de jogo VR. Eu não tenho nada contra jogo VR, é só que eu acho que é uma parada meio inacessível para as pessoas. Acho que é tudo muito caro para um negócio que não tem os grandes jogos, né? Só tem os jogos que são desenvolvidos para VR. Outra coisa, o Caça-Ratos é um dos personagens que a gente não viu depois do Asilo Arkham. Ele aparece no Asilo Arkham como um easter egg, porque você encontra os equipamentos dele dentro de um duto de ventilação. O Caça-Ratos também teve outros easter eggs no Arkham Origins, e também é citado nos eventos do Arkham City. E pela biografia que a gente tem no Arkham Asylum, eu acredito que eles vão fazer uma história que vai fazer uma ligação direta às coisas citadas ali no jogo. De qualquer jeito, o Caça-Ratos pode manipular os ratos, e ele, inclusive, no Arkham Origins, comete pequenos crimes e pouco a pouco vai crescendo depois dos eventos do Arkham Origins. Por isso que faz sentido colocar o Caça-Ratos nesse contexto aqui do universo Arkham. Um outro personagem que também aparece no Asilo Arkham e depois nunca mais apareceu, ele aparece lá num cartaz do Asilo Arkham perdido, tem até o perfil do personagem dele, e ele sumiu depois nos outros jogos. Não sei, talvez o Prometheus possa aparecer aí nesse jogo, ia ser maneiro. Como a gente viu no trailer, a Arlequina ainda não virou a Arlequina no jogo. Será que a gente vai ver a origem dela? Nas fitas da própria Arlequina que tem no Asilo Arkham, lá tem a origem dela, que é o Louco Amor, só que em versão de fita. Então, por causa disso, sabendo que a origem dela acontece no Asilo Arkham, o local, não o jogo, eu acho difícil que a gente realmente veja a origem dela nesse jogo. Que ela talvez atue até numa outra função, sabe? Tentando ajudar o Batman de alguma outra forma. E o plano do Caça-Ratos de sequestrar funcionários públicos, eles queimam o bate-sinal.
Parece um plano meio, né, anarquista do Caça-Ratos. Quem diria que o Caça-Ratos teria sua fase anarquia, hein? Mas me parece que é um pouco isso. Enfim, para um jogo que eu não vou jogar e com certeza vou zerar no YouTube, eu gostei. Não posso esperar muito desse jogo, não tô esperando muito desse jogo, é verdade. Mas depois de Esquadrão Suicida, eu tô aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é exatamente o jogo que merecemos, mas talvez seja o jogo que a gente precise. E só, falando agora da Rocksteady, porque essa semana teve algumas novidades envolvendo os bastidores do jogo do Esquadrão Suicida, e as coisas não estão nada boas. No último mês, o jogo do Esquadrão Suicida na Steam chegou a ter menos de 200 jogadores online. A Warner já admitiu publicamente que o jogo deu um prejuízo de 200 milhões para ela. Então, assim, já tá na cara que esse é um dos grandes flops da década de videogame, e é uma pena que aconteceu com a DC, né? Mas aconteceu. A tragédia já estava anunciada, seus Aslav. Vocês que não viram, vocês que forçaram o jogo ser live service. Mas esse artigo tem umas coisas interessantes, porque existe a informação que cada vez menos as pessoas estão trabalhando no próprio jogo do Esquadrão Suicida dentro da Rocksteady. Ou seja, a própria empresa já admitiu que deu tudo errado, o sonho acabou, e já estão indo para o próximo projeto. E até por causa disso, existe a possibilidade deles juntarem as próximas temporadas para ser só a última temporada e acabou. A gente teve a temporada 1 do Coringa, que até na época que saiu deu um pequeno up no gráfico lá das pessoas que estão jogando, mas convenhamos, aquela temporada 1 do Coringa foi tenebrosa, e depois disso ia ser só coisa pior, ia até a temporada 2 da Senhora Freeze, teve o visual da Senhora Freeze que vazou, que foi horroroso. Eu acho realmente que a melhor coisa que eles têm para fazer agora é juntar todas essas temporadas, fazer uma última atualização e acabou, sabe? Acho que é a coisa mais certa a se fazer. O mais certo a se fazer era nem ter continuado as temporadas, né? Já ter dito que deu ruim lá em fevereiro, mas tudo bem. Eu entendo que foi por uma questão de honra que eles continuaram fazendo. Até porque eles tinham prometido atualizações. Só que isso também não é tudo que tem no artigo. Porque eles também comentaram sobre o aspecto mais polêmico do jogo, que foi a morte dos membros da Liga da Justiça. E pelo que se fala nos bastidores ali da indústria dos games, né, da Rocksteady, o grande responsável em querer matar a Liga da Justiça era o próprio diretor da franquia Arkham, o Sefton Hill. E aqui entra um pouco de especulação do artigo, porque não tem como saber o que realmente aconteceu nos bastidores desse jogo, mas o que contaram para a reportagem é que o diretor estava convicto em querer fazer uma espécie de final do Guerra Infinita com os heróis da Liga da Justiça. Porque se vocês lembrarem bem, no final do Guerra Infinita, metade dos heróis lá da Marvel acaba morrendo, e a outra metade fica viva depois para fazer o Ultimato. E a história do Esquadrão Suicida, de fato, foi concebida ali em 2019. Faz sentido ele ter se inspirado aí no Guerra Infinita, que foi um filme que fez muito sucesso, e querer replicar isso num videogame. Mas aí o meu amigo Sefton Hill tava maluco da vida, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque ali no Guerra Infinita, a Marvel matou os personagens pra deixar só os Vingadores originais pro Ultimato. Ela fez de propósito aquele finalzinho ali. Não foi coincidência que os membros originais ficaram vivos. Ela fez de propósito. E a gente sabia, quando viu Guerra Infinita, que eles iriam voltar. Tinha mais um filme por aí. E no Esquadrão Suicida, bem, quem tá matando os personagens é o Esquadrão Suicida, né? No universo da franquia Arkham. Não era nem uma Elseworlds, porque se fosse uma Elseworlds, você poderia passar o pano. Eu tentaria passar esse pano se fosse uma Elseworlds. Mas na franquia Arkham, depois do Arkham Asylum, do Arkham City, do Knight, você chegar e matar o Batman daquele jeito, não dá, né? Com aqueles chafões horrorosos do Esquadrão Suicida, antes tivesse uma batalha épica com os heróis da Liga da Justiça, mas nem isso. O que se sabe é que o Sefton Hill queria fazer isso. E foi ele que insistiu em fazer isso para terminar a primeira parte do jogo, a parte que você compra do jogo antes de receber as temporadas, com a Liga da Justiça toda morta. E aí, o resto da equipe da Rocksteady não queria. E o que alguns desenvolvedores tentaram fazer foi convencer o Sefton Hill a deixar, tipo, pequenas dicas de que os heróis da Liga iriam voltar depois. Como de fato a gente acabou encontrando essas dicas, e eu até comentei na época que o jogo saiu, dizendo, ó, o Batman morreu, mas duvido que ele tenha morrido mesmo. Ah, tem essa dica aqui, tem isso daqui. Ele com certeza vai voltar no outro capítulo. Beleza, vai. Só que eu acho que o cara subestimou bastante o quanto que as pessoas realmente queriam se engajar com essa história. Se a Liga da Justiça tivesse morrido no meio do jogo e no final do jogo eles tivessem voltado,
talvez a polêmica não fosse tão grande. Mas matar a Liga da Justiça com o Esquadrão Suicida e esperar mais um ano pra voltar, eu não sei, eu acho que a história toda ficou muito irrelevante, porque também ficou muito na cara que eles iriam voltar. Ficou aquela sensação de que, ok, já chega essa história, né? Acabou, né? Vamos parar, eu vou ter que esperar mais um ano pra terminar essa história. Ah, tá bom, né? É um sentimento muito diferente do Guerra Infinita, porque quando terminou Guerra Infinita, você queria ver o Ultimato. É o sentimento oposto do Esquadrão Suicida, porque você termina o Esquadrão Suicida e você chega, nunca mais eu quero jogar esse negócio. Claro, porque a história não engaja, o jogo não engaja, tem aquele negócio de serviço no meio. Meu Deus do céu, que desastre. Então aí, ó, pelo que dá pra entender, a grande culpa dos heróis da Liga da Justiça terem morridos é do Seth O'Neill. Agora, isso é o que tá no artigo. Vai saber se de fato foi isso que aconteceu. Sendo ele responsável ou não, eu acho que o grande culpado é a própria Rocksteady e a Warner Bros. Não adianta ficar querendo encontrar culpados individuais quando o problema é a maldita estrutura toda, sabe? Porque talvez essa história fosse minimamente decente se a gente tivesse um jogo de single player de campanha decente, mas não teve isso. Talvez o jogo fosse decente se não tivesse que ficar farmando moedinha pra visitar o Brainiac na outra terra, sabe? Mas eu não sei, porque eu não vi esse jogo. Então ele errou aí em insistir que a Liga da Justiça morresse, errou. Mas também é um erro coletivo, não é um erro individual. Fica até parecendo um pouco que esse tipo de artigo sai para querer limpar a barra da Rocksteady. Não tem que limpar a barra da Rocksteady não, gente. Não tem que limpar a barra da Warner, não. Eles são os culpados. Todo mundo mandou mal, desculpa, todo mundo mandou mal. A outra coisa que tem no artigo é que a própria Rocksteady já estaria, né, trabalhando no próximo jogo. E o que estão falando é que esse é um jogo que seria de single player. De fato, algo que a Rocksteady tem expertise em fazer. E não fazer um Destiny-like com personagens da DC, sendo que eles não tinham experiência para fazer isso. E ficou comprovado, eles não tinham experiência para fazer isso e deu muito errado. E aí entra a dúvida. Se a Rocksteady fazer um jogo single player com outros personagens da DC, ou mesmo um jogo do Batman, será que o pessoal vai comprar a ideia depois do fracasso do Esquadrão Suicida? E aí, meus amigos, eu acho que vai depender. Porque a Rocksteady, ela conseguiu, tipo, o impossível. Ela queimou completamente a sua imagem com um jogo. Eu não acho que seja o caso de ter que fechar a Rocksteady. Eu acho que eles merecem, sim, mais uma tentativa. Especialmente uma tentativa de um jogo single player na qual eles são bons em fazer isso. Mas também a dona Warner não pode, né, dar aquela interferida. Vamos meter uma lojinha aqui, Rocksteady. Vamos ter uns serviços adicionais para você comprar, vamos ter atualizações todo mês, vamos ter 300 moedinhas para o pessoal colecionar e para poder comprar skins. Também não depende só deles, né? Tem que ter uma mentalidade dos dois lados. Mas eu acho que a Rocksteady ainda merece um voto de confiança para fazer um outro jogo. Só que esse voto de confiança é meu. Nem todo mundo vai concordar com o segundo voto de confiança. E aí, inevitavelmente, a Rocksteady, ela tem que se provar. Ela tem que fazer o jogo que não vai ter polêmica nenhuma, que vai ser o jogo que todo mundo quer jogar, que vai ser aquele jogo que o pessoal vai olhar e vai ficar encantado, seja jogo da DC ou não. Mas se for jogo da DC, também não inventem coisa maluca. Não vão querer fazer jogo do Homem das Bolinhas. Chega de Esquadrão Suicida, chega de vilão. Vamos fazer jogo do Superman, vamos fazer jogo do Flash, vamos fazer jogo do Lanterna Verde, ou o jogo lá do Batman do Futuro, que eu também acho que ia ser legal, porque só não dá pra fazer jogo com personagens que as pessoas não querem jogar. Não querem jogar com o Esquadrão Suicida, mas desculpa, mas essa é a verdade. Então, se for fazer mais um jogo da DC, não tenta já deixar a tarefa impossível fazendo jogo com personagem pequeno. No máximo questão. Se for o questão, eu permito fazer com personagem pequeno. E a última coisa que eu queria trazer pro debate aqui é se, ok, a Rocksteady fazendo mais um jogo da DC, hipoteticamente fazendo mais um jogo da franquia Arkham, vocês acham que eles deveriam descanonizar o jogo do Esquadrão Suicida? Ah, o jogo do Esquadrão Suicida aconteceu numa outra terra. Ignorem. Olha, eu sei que seria polêmico, até talvez seria um pouco desrespeitoso com o pessoal que trabalhou no jogo, mas talvez essa seja uma forma de tentar, né, apaziguar as coisas. Percebemos que fizemos besteira aqui nesse jogo. Ele não é canon, tá? Ignorem. Vai ter um novo jogo do Batman aqui, vai ser a verdadeira sequência do Arkham Knight, e é esse aqui que vai contar. Sinceramente, eu acho válido. Mas também se no final o Esquadrão Suicida tiver todas as temporadas lançadas agora, e o final da temporada todos os heróis da Liga da Justiça realmente voltarem, meio que essa história vai ser whatever. Então nem precisa descanonizar, é só dizer que aconteceu, mas nunca mais citarem. O famoso fingir que não aconteceu. Mas se eles quiserem descanonizar, também eu não vou ter nada contra. O Superman Returns descanonizou Superman 3 e Superman 4.
Eu não vejo por que não poderia descanonizar o Esquadrão Suicida. Olha, até vou dizer que eu prefiro. Mas galera, essa daqui é só a minha opinião. O que vocês acham? Descanoniza, não descanoniza? Dá mais uma chance pra Rocksteady? E o que vocês acharam do Batman Arkham Shadow? Bem, no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo comentando sobre o novo game Batman Arkham Shadow. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.